para estabelecer os registros nacionais de trombose venosa, fundamentais à implementação de soluções ao diagnóstico e tratamento de doenças tromboembólicas, o Hemocentro da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, criou o Centro de Doenças Tromboembólicas, o CDT. A apresentação do projeto ocorreu com a participação do deputado estadual Edmir Chedid. O Centro de Doenças Tromboembólicas, que foi implementado há um ano, tornou-se responsável pela análise dos dados dos primeiros registros observacionais de trombose venosa no país. A trombose venosa é uma doença caracterizada pela formação de trombos, ou seja, coágulos nas veias de qualquer parte do corpo, principalmente das pernas, podendo evoluir para uma embolia pulmonar caso se movimente pela corrente sanguínea. Embora seja a terceira causa de óbito entre as enfermidades cardiovasculares, esta doença ainda pode ser evitada na grande maioria dos casos. A apresentação foi feita no Centro de Doenças Tromboembólicas, o CDT, localizado na rua Carlos Chagas, na Unicamp. Eu converso com a professora doutora Joyce Maria Aniquino e nos fala da importância desse projeto, como é que surgiu essa ideia de se criar um projeto tão importante e se debater este que é um assunto também importante, que é a questão da trombose. Eu agradeço de vocês estarem presentes. O Centro de Doenças Tromboembólicas, ele está alocado no Hemocentro da Unicamp. Ele foi um projeto apoiado pela FAPESP e que tem como objetivo registros de trombose venosa em várias cidades importantes do estado de São Paulo. Com isso, nós vamos ter dados de como essa doença acontece no nosso estado e que podem até se expandir futuramente em dados para o Brasil. E por que é tão importante uma doença tromboembólica? Porque ela está entre a terceira causa de óbito dentro das doenças cardiovasculares. Doutora, para que quem está nos ouvindo e nos assistindo entender um pouco melhor, o que é a trombose? A trombose é quando ocorre obstrução de um vaso, que pode ser arterial, que é quando acontece um infarto do miocárdio, que é quando acontece um AVC, ou então pode ser num vaso venoso, que é quando a gente vê a trombose venosa, que é quando nós vemos a embolia pulmonar, ou a trombose cerebral, ou a trombose abdominal. Quem está mais suscetível a esse tipo de enfermidade? É um pouco diferente a arterial da venosa, porque a venosa, muitas vezes nós vamos ver isso em jovens, porque às vezes tem fatores hereditários ou fatores de risco adquiridos, por exemplo, uma cirurgia, um trauma, uma imobilização, tudo isso favorece trombose venosa. A arterial já está mais associado com diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade. Então, a gente vê numa fase de idade mais avançada. Mas hoje a idade é um fator de risco tanto para a doença, é bem reconhecida como fator de risco para a doença tanto arterial como venosa. Ela é prevenível através de medicamentos contínuos, por exemplo? Na verdade, a trombose venosa, mais de 50% dos casos poderiam ser evitados. Às vezes, em algumas situações, por exemplo, quando o paciente está hospitalizado, através de alguns medicamentos. Outras vezes, apenas uma orientação. Por exemplo, uma mulher que vai utilizar um anticoncepcional e que já tem uma história familiar de trombose, ela não deve usar estrogênio. Uma pessoa que vai fazer uma viagem aérea com mais de 6 horas de duração, ela precisa avaliar se ela tem uma tendência à trombose pela história dela. E, de repente, ela vai ser orientada a
usar meia elástica, às vezes até usar algum medicamento prevenindo essa trombose. Então tem várias situações que às vezes só uma orientação, mesmo sem medicamentos, já pode prevenir a trombose venosa. E para a arterial, emagrecer, controlar a pressão, controlar os níveis de colesterol, o peso e assim por diante. No Sistema Único de Saúde, de que maneira este assunto pode ser mais divulgado? Então, essa reunião de hoje foi muito importante porque nós justamente discutimos, nós estávamos aqui com a doutora Fernanda da DRS e qual é a ideia? Fazer um grande programa educacional, tanto para os médicos que atuam no Sistema Único de Saúde, tanto para o diagnóstico da trombose como na prevenção, como um programa para a população geral, para que ela também se alerte e para que ela se cuide, porque essa é uma responsabilidade que não é só do médico, mas da pessoa, para que ela previna várias situações como a trombose venosa e arterial. O deputado Ademir Cherdi participou deste encontro, dessa reunião e se colocou à disposição. A Assembleia Legislativa poderá auxiliar nesse sentido também, até em relação a recursos financeiros através da Secretaria Estadual de Saúde. Então, o que eu acho que é uma grande responsabilidade da nossa parte, porque, óbvio, nós sempre estamos precisando de recursos, porque tudo demanda recurso, mas saber utilizar de uma forma consciente e de uma forma que seja muito efetivo, porque isso tem que se espalhar por todo o estado para que as pessoas possam ser bem cuidadas e os médicos se sintam seguros nessa atuação. Mas foi primordial a presença dele e o que ele nos prometeu de auxílio vai ter um grande impacto nas nossas ações. Eu vou conversar com o Dr. Cirilo Filho, que é médico do Hospital Sírio-Libanês. Ele nos fala da importância, deste projeto criado justamente para encontrar soluções para o diagnóstico e o tratamento de doenças tromboembólicas. É muito importante que essa sociedade, junto com núcleos como o da Unicamp, venham ressaltar a necessidade do diagnóstico e tratamento da trombose. De que maneira a Assembleia Legislativa, já que nós temos aqui a presença do deputado Ademir Cherdi, pode auxiliar na questão de viabilização de recursos para que esse projeto possa ser colocado em prática em todo o estado? É um divisor de águas. A presença do deputado, que realmente é uma pessoa que pegou a questão da trombose, realmente pegou na mão, matou no peito e está levando à frente, para a gente é fundamental. Muito se fala hoje em AVC, em diabetes, em hipertensão, mas a trombose não é um assunto discutido, Normalmente as pessoas desconhecem os problemas ocasionados pela trombose. Como foi falado nessa sessão, com a Covid foi visto que a trombose é importante. A gente sabe que cada 4 pessoas que morrem, uma morre por trombose. Na Covid, cada 4, 2 morreram por trombose. É importante fazer um diagnóstico da situação do Brasil em relação à trombose. Como ressaltou a professora Joyce, todos os nossos dados são americanos e europeus, não representa o Brasil. E é o primeiro dado que vai ser representativo para a gente poder atuar. Serão 15 mil crianças vistas, não é pouco. 22 mil pacientes no total. 6 mil pacientes com câncer e 1.000 pacientes com trombose total, com trombose aguda. Isso a gente vai ter resposta com a inteligência artificial, que a Unicamp também vai estar presente. Daqui 2 anos a gente vai ter muitas respostas, muitas. As perguntas virão agora, E é preciso que esse tema seja amplamente discutido também a nível do Sistema Único de Saúde, Com certeza. A senadora Daniela Ribeiro, ela está propondo um projeto de lei que já passou pela Comissão de Justiça, agora tem, não sei direito os trâmites, estão indo para a Assembleia Federal, a necessidade de todos os hospitais públicos e privados tenham o seu centro de profilaxia contra a trombose. É muito importante, porque o custo é 0. E o recurso que a gente vai ter com o não advento de um fenômeno trombótico vai ser fantástico. É uma enfermidade que pode ser prevenida, pode ser evitada? Lógico, a grande maioria das
tromboses podem ser evitadas, a grande maioria. A imobilização continuada, o uso de medicamentos. Hoje a gente sabe que muitas pessoas, em relação ao câncer, o câncer já é um fator predisponente. Se a gente fizer uma profilaxia nesse paciente, não vai advir dois problemas, o câncer e a trombose. E quais são os outros fatores que desenvolvem a trombose? Já nasce com risco trombótico. Os não O, do tipo sanguíneo O, têm menos chance de trombose que os A, B e o AB. A idade, a mulher durante algumas fases, pílula anticoncepcional, reposição hormonal, na gestação, no puerpério, tem algumas maiores chances. A viagem de avião prolongada, a internação, imobilização de gesso e assim por diante. Sedentarismo, alcoolismo, tabagismo. Obesidade. A sociedade tem um lema: a vida deve fluir como um todo. O Dr. Eric de Paula é vice-diretor da Faculdade de Medicina da Unicamp e nos fala da importância deste projeto apresentado hoje. Bom, esse centro, o Centro de Doenças Tromboembólicas, ele é importante porque ele foge um pouco da lógica usual da universidade de fazer pesquisa e ele já quer entregar resultados mais rápidos para a sociedade. Essa é a lógica da criação do centro. Então, o trabalho que pretende ser feito aqui é um trabalho que não é só de gerar novos conhecimentos, mas sim de já pegar o conhecimento que já existe, traduzir isso em alguma coisa que beneficie imediatamente a população. Como trombose é uma doença muito importante, temos um em cada 4 pessoas que morrem hoje morrem por algum tipo de trombose, então é uma área muito propícia para a gente tentar fazer isso, para a gente tentar levar esse benefício para a população, porque afinal de contas quem sustenta a universidade é a população, então a ideia é essa. Trombose é um assunto que pouco se discute e muito pouco se conhece, né? É curioso isso, porque na verdade todo mundo já ouviu falar de AVC, de infarto, né? E da própria trombose venosa, mas de fato organizar isso como uma condição que pode ser prevenida e pode ser tratada, isso não está muito claro na cabeça das pessoas. Então talvez o que falte é isso. Grande parte das ações do sistema de saúde, elas têm como objetivo prevenir a trombose, mas isso não está formulado com clareza, então muitas vezes essas ações preventivas não recebem a devida importância. Eu vou conversar com o Dr. Fernando Costa, que representa o Hemocentro da Unicamp e também participou deste encontro, onde foi discutido e apresentado o projeto criado para encontrar soluções para o diagnóstico e o tratamento de doenças tromboembólicas. Prazer participar e poder colocar a posição do Hemocentro. Eu represento aqui a coordenadora do Hemocentro, doutora Sara, que não pôde estar presente, mas o Hemocentro da Unicamp é uma das partes da área da saúde da Universidade de Campinas. É o setor que prepara o sangue para ser transfundido em dezenas de hospitais da região. Esse é um setor que forma hematologistas, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde. Formos médicos da Unicamp que aqui trabalham e atende, praticamente o único local público que atende doenças hematológicas, neoplásicas e não neoplásicas. E é conhecido nacional e internacionalmente como um dos mais importantes centros hematológicos do mundo. A contribuição da doutora Joyce ao formar esse centro de diagnóstico e tratamento de trombose é muito importante, representa o trabalho do Hemocentro de formar pessoal, de atender os pacientes do estado de São Paulo e do Brasil, e vai ser muito importante para o desenvolvimento e para a saúde pública do estado. E ter aqui o deputado Serif é uma honra, uma satisfação muito grande. Temos noção clara da importância que é representante do povo conhecer o que é feito aqui. Então, muito obrigado pela presença e pela oportunidade.
A doutora Fernanda Vasconcelos é diretora da DRS7 de Campinas e também participou dessa importante reunião. De que maneira a DRS7 poderá também auxiliar para que este assunto possa ser divulgado, possa chegar a todas as secretarias municipais de saúde? O Departamento Regional de Saúde realiza reuniões periódicas com todas as regiões de saúde e seus secretários municipais. Diante dessa pauta tão importante, a gente vai levar esse tema para a discussão com os secretários para que a gente possa capilarizar esse assunto e matriciar os médicos da ponta no sentido de que eles possam aventar a possibilidade do evento do trombo com a maior precocidade possível. A população pouco conhece sobre o assunto trombose, né? Todo mundo está acostumado a ouvir falar em diabetes, em hipertensão, em infarto, mas a questão trombose ela é extremamente importante e é preciso que a população tenha mais conhecimento até para se prevenir, né, doutora? É isso mesmo, e é papel nosso, dos profissionais de saúde, nosso, dos gestores, apoiar essa ação que é importante, que está sendo desencadeada aqui hoje, como uma iniciativa pioneira para matriciamento de toda essa rede. Vamos ouvir também a secretária municipal de saúde, a Marina de Oliveira. Marina, durante o encontro, você já colocou o município, inclusive, à disposição para que palestras possam ser realizadas para os gestores e médicos de toda a região Bragantina e também do Circuito das Águas, né? É um importante momento para a saúde pública do nosso estado e será para o Brasil. Esse centro que hoje a gente conversou aqui, ele vai nos ajudar muitíssimo, tanto no diagnóstico como no tratamento e na prevenção à trombose. Nós vamos receber as equipes lá em Bragança Paulista, não só para a nossa cidade, mas para a região, fazer palestra nesse sentido junto aos nossos médicos, aos gestores municipais, dos vários temas que envolvem a trombose, a percepção da trombose, como a gente pode fazer esse diagnóstico. É importantíssimo esse momento, quero agradecer imensamente à Unicamp, na pessoa da doutora Joyce, mas ao nosso deputado Edmir Chedid. Ele, mais uma vez, está cuidando da nossa saúde pública. Ele que vai destinar dinheiro para que esse projeto tome o seu corpo imediatamente, mas também levar à Secretaria de Estado tudo o que aqui foi discutido. E tudo é para o nosso paciente. Então, este momento hoje vai marcar muito a questão da área vascular, da área de trombose para a saúde pública do nosso estado. Aqui estavam reunidos médicos que tratam dessa questão, que estão no Hemocentro aqui de Campinas, dentro da Unicamp, que é um hospital de excelência, não só para os munícipes nossos, mas assim, o estado todo usam esses equipamentos que tem aqui dentro, e agora esse programa que nasceu aqui, que vai tomar corpo e vai ser importante para salvar vidas, porque é isso que é o propósito do programa. Vamos ouvir agora o deputado estadual Edmir Chedid. O senhor se colocou à disposição hoje nessa importante reunião, até para que possa haver uma conversa junto à Secretaria Estadual de Saúde, porque são pesquisas que necessitam de recursos, né, deputado? Necessitam de recursos e necessitam de apoio, de entendimento, de uma visualização melhor por parte da Secretaria nesses trabalhos que são efetuados pelas universidades. E esse trabalho que a Unicamp vem fazendo é de fundamental importância. E o investimento pequeno pode salvar muitas vidas e deixar de criar vários problemas de utilização da rede hospitalar, de UTI, de leito. Isso é o que foi discutido bastante aqui. A Fernanda veio representando o secretário Eleus de Saúde. Fiquei muito satisfeito com a reunião, porque nós já sentimos que vão se entrosar. Eles precisam criar uma metodologia através de transformar ou em uma fundação para poder gerir melhor, ser mais ágil, mais rápido. Hoje é toda gerida como universidade e nós precisamos dar
uma celeridade em todo o procedimento. Eu me coloquei à disposição, vamos estar muito ligados nesses problemas de saúde daqui para frente. O assunto trombose, que é extremamente delicado e importante, as pessoas desconhecem, né? Desconhecem, às vezes não dão a importância que tem que dar. Então é isso que precisa modificar. É um assunto que tem que ser tratado muito com seriedade e eu tenho certeza que nós vamos alcançar esse objetivo. O senhor não acha que aqui, em termos de Brasil, o que falta é um pouco mais de incentivo à saúde preventiva? Se nós tivéssemos uma saúde preventiva no país, os nossos governantes gastariam muito menos, né, com saúde. Com certeza gastariam muito menos, mas também os pacientes precisam ficar atentos, porque em toda a rede pública, cerca de 30% dos exames agendados, as pessoas não comparecem para fazer esses exames. E ocupa o tempo, o horário está lá, está marcado, disponibilizado, equipamento, material, e a pessoa não vai. As pessoas precisam entender a saúde como algo fundamental na vida, e como é a saúde, os tratamentos que tem que fazer, e é isso que eles estão preocupados aqui.